Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. Escreva as fórmulas dos seguintes oxiácidos com o fósforo. Temos aqui ácido fosfórico, ácido fosforoso, hipofosforoso, pirofosfórico e metafosfórico. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos ao ácido principal, ácido fosfórico. Como que eu sei que esse é o principal? Ele acaba com ico e não tem nenhum prefixo antes do nome, né, do átomo central, que é fósforo, que vem do fósforo, tá? Pode perceber que todos têm esse fósforo, ó, fósforo, 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 todos têm. Só que alguns têm um prefixo, ó, meta, piro, hipo. Esse aqui não tem um prefixo, mas acaba com oso. O principal acaba com ico e não tem prefixo. Ico, ó, oso. Poderia ter, na verdade, ter um prefixo, mas é o prefixo opcional, que é o orto, tá? Poderia ter esse orto como prefixo inicial. Temos aqui oso, ico, e temos aqui também um ico. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você saiba. A fórmula do ácido principal tem que ser decorada. H3PO4 é a fórmula do ácido fosfórico. Existe uma tabela, vou colocar ela aqui embaixo, para você ver os ácidos principais. Se fosse cloro, bromo e iodo, que são da família 7A, a fórmula do ácido é um hidrogênio para cada 3 oxigênios. Essa é a do principal, tá? Do ácido clórico. Se fosse o bromo, você só ia mudar aqui no meio, tirar esse CN e colocar um BR. Ia ficar HBrO3, ácido brômico. Se fosse o iodo, né, ia ficar ácido iódico, HiO3. Todos têm a mesma fórmula praticamente, tá? Só muda, claro, o elemento central. No caso da família 6A, enxofre, selênio ou telúrio, todos são H2SO4, H2SeO4, H2TeO4. Então, é o sulfúrico, o selênico e o telúrico. Então, a estrutura deles é praticamente a mesma. Eu posso colocar aqui do lado, ó, H2TeO4. O outro aqui, H2SeO4. Então, é praticamente a mesma estrutura, só muda o átomo central. Olha o fósforo aqui na família dele, ele é H3PO4, ácido, ó, olha o orto, que é opcional, né? Ortofosfórico ou apenas fosfórico, tá? Essa nomenclatura orto, ela pode ser omitida. Bom, e aí temos outros ácidos principais para você dar uma olhada. Com os principais, você descobre os outros. Por quê? Quando um ácido ele termina com ico, para ele terminar com oso, a única diferença é que eu tirei um oxigênio, menos O. Então você vai tirar um oxigênio. Do ico, para ele virar o hipooso, que é o outro nome que nós temos ali na tabela, tá? A gente já vai dar uma olhadinha neles. A gente tira dois oxigênios. Se eu tiver o meta ou o piro, aí já tem uma outra regrinha. Isso aqui é quando sai molécula de água da estrutura. Eu já explico esses, tá? E tem também um caso que não cabe a esse nosso ácido, ele não tem essa opção, que seria aumentar um oxigênio. Também acaba com ico, só que começaria com o per no início do nome. No nosso caso aqui, esse nosso ácido não pode chegar a ter essa nomenclatura pirico, porque para ter essa nomenclatura precisa ser um elemento da família 7A. E a gente está com um elemento aqui da família 6A, tá bom? Então é exclusivo lá para eles. Bom, vamos olhar essas estruturas que nós temos aqui, ó. H3PO4 é o ácido principal, beleza. Eu falei que para virar oso, ácido fosforoso, né, ele teria que perder um oxigênio. O que significa? H3PO4 quer dizer que você tem 3 hidrogênios, um fósforo e 4 oxigênios. Se você vai perder um oxigênio, a estrutura ela vai ficar H3PO3. Esse é o ácido fosforoso. Se você for tirar mais um oxigênio do ácido principal, aí você consegue o ácido hipofosforoso. Então ficaria H3PO2. Com relação ao ácido pirofosfórico,
O nome piro e o nome meta, eles têm relação com perca de molécula de água. O piro, você teria que pegar a sua estrutura vezes 2, depois menos H2O. É isso que você vai fazer. No caso do meta, é apenas você fazer um menos H2O. Tá? O meta é só menos H2O. Eu vou começar com o meta, que é mais fácil. Ó. Pega o ácido principal, H3PO4. Subtrai uma água dele. Tira um H2O dele. Ó. Quando ele desidratar, ele perder uma água, ele se transforma no HPO3. Esse é o ácido metafosfórico. Professor, mas por que continua sendo ICO, né? Muita gente se pergunta por que ele não mudou a terminação do nome. Porque o NOx dele é o mesmo. Ele continua sendo fosfórico porque ele tem o mesmo NOx que o principal tinha. Se você fosse tirar o NOx do ácido principal aqui, ó, o fósforo, ele tem NOx mais 5. Aqui no meta, ele também tem NOx mais 5. E no piro também, só que no piro a mudança é um pouquinho diferente. Ó. Você tem aqui o H3PO4, você tem que multiplicar esse cara por 2, vezes 2. Que vai, por que vezes 2? É como se eu estivesse colocando duas moléculas dele. Então ficaria H6P2O8. Só que para juntar essas duas moléculas, uma molécula de água vai ser eliminada. Então por isso eu coloco menos H2O. Vai ter uma desidratação ali, vai virar H4P2O7. Esse H4P2O7 também tem fósforo, os dois fósforos aí eles vão ter NOx mais 5 cada um, tá bom? E essa é a estrutura da estrutura. Na verdade, essa estrutura da estrutura é zoada, hein? Faltou 4 ali, ó. Ele vai ficar H4P2O7. Vamos fazer a montagem dessa estrutura, só que olhando como seria, vou colocar aqui embaixo, ó. O ácido fosfórico não é H3PO4? Como é que isso acontece? Vou montar a estrutura dele, ó. PO, OH, OH. Como são dois ácidos fosfóricos, vamos desenhar os dois um do lado do outro. Essa estrutura, se você pesquisar na internet, talvez você encontre ela com uma dupla ligação nesse fósforo, tá? Eu estou colocando ali uma ligação coordenada com essa setinha, é um pouco diferente da ligação comum, porque aqui os elétrons dessa ligação, eles são os dois elétrons do fósforo, tá? E aí por isso eu coloco essa setinha assim para diferenciar da ligação que é a comum, a covalente comum, tá? E nessa estrutura, o que vai acontecer para ele virar um meta, né? O meta, na verdade, ele só perde uma água. Sairia uma molécula de água de um desses caras só. Agora, como eu estou falando do piro, no piro você vai tirar um OH de um dos ácidos e um H do outro. Eu não vou mostrar aqui o mecanismo de reação em si, como isso vai acontecer, mas você deve estar percebendo que vai sair uma água. Esse fósforo aqui, ó, que estava fazendo uma ligação com o oxigênio, ele perde essa ligação, seu elétron, para o oxigênio, que fica com a carga negativa, né? Formaria um OH-, se junta com um H+, que sai dessa estrutura, porque o oxigênio faz essa quebra heterolítica também, ele puxa o par de elétrons para ele, deixa esse hidrogênio na forma de H+, H+ com OH- você já sabe que dá H2O. E aí você tem esse oxigênio com uma carga negativa, que depois vai utilizar dessa carga para atacar aquele fósforo que ficou positivo, porque ele tinha perdido um par de elétrons para o outro oxigênio. E aí agora existe a união deles por meio desse oxigênio que está aqui. Ó. Esse oxigênio vai ficar no meio da estrutura, e aí a gente liga os dois fósforos a ele. Ó. Temos um P aqui, um P aqui, e o resto da estrutura toda ligada. Ó. OH, depois vem um OH aqui embaixo também, e continua a sua estrutura. Se você contar nessa nova estrutura aqui a quantidade de hidrogênios, quantidade de oxigênios e de fósforos, você vai ver que vai ficar H4P2O7, que é a fórmula molecular que a gente tem para o ácido pirofosfórico.
que é esse ácido que nós tínhamos encontrado aqui embaixo, H4P2O7. Só que você não precisa fazer aquele desenho todo. Se você lembrar que o piro é aquele que você multiplica a fórmula molecular do principal por 2, depois subtrai uma água, você monta isso aí para todos. Na verdade, não necessariamente o principal, tá? Você pode fazer um ácido pirofosforoso também. São dois fosforosos que vão estar se unindo, perdendo uma molécula de água. Isso pode acontecer também, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Vamos terminar por aqui mais uma aula falando sobre nomenclatura de compostos inorgânicos. Na aula de hoje a gente estudou um pouquinho aí a família do fósforo, esses oxiáceos que são importantíssimos e eu quero que você não esqueça de dar uma olhada nessa tabela, se puder, ó, pausa ela, vou até apagar aqui o que eu risquei, printa essa tabela, copia ela uma, duas vezes. Assim, você não precisa ficar copiando 200 vezes um negócio para tentar decorar, porque se você treinar, pega uma lista de exercícios, nomenclaturas de oxiácidos, de hidrácidos, vai fazendo vários nomes que assim você vai acabar absorvendo. É claro que é bom ter uma tabela para você ir consultando, né? Mas você acaba aprendendo resolvendo questões. Você não precisa aprender isso aqui tentando decorar a tabela, porque depois você olha uma questão e você não consegue interpretar por falta de estudo de questões, tá bom? Então, desejo bons estudos a vocês. A gente vai se encontrar numa próxima aula, resolvendo outras questões de química. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra os nossos cursos. Se você precisar de aulas particulares de química, tem também na descrição do vídeo o contato para aulas particulares. Eu desejo bons estudos a vocês, forte abraço e até a nossa próxima aula.